A semana que termina foi marcada pela entrega da proposta de orçamento para 2024 ao Congresso. O governo federal incluiu uma meta ambiciosa, difícil de ser cumprida, segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A promessa é zerar o déficit primário já no ano que vem, ou seja, não gastar mais do que o que for arrecadado, sem contar os juros da dívida. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissec mostrou o ceticismo geral. Parte dele porque o governo precisa de mais receita, e isso depende da aprovação de medidas que enfrentam resistência no Congresso. Uma frente é a tributação dos super ricos. O governo publicou uma medida provisória que taxa fundos exclusivos, que tem em média 300 milhões de reais, e enviou ao Congresso um projeto de lei para tributar os fundos offshore, que são investimentos de brasileiros no exterior, quase sempre em paraísos fiscais. O Nexo mostrou quais os mecanismos que o Brasil e outros países usam para taxar a renda e o patrimônio dos mais abastados. Uma medida que deve ajudar o governo a fechar as contas foi aprovada no Senado na quarta-feira e agora vai para a sanção presidencial. É a mudança no voto de confiança do CARF para beneficiar a União. Isso deve gerar 50 bilhões a mais na arrecadação já em 2023. Mas as outras propostas ainda vão ser debatidas pelos parlamentares, assim como o próprio orçamento de 2024. Para ter mais apoio no Congresso, Lula pretende fazer uma reforma ministerial e incluir no primeiro escalão mais 2 partidos, o PP e o Republicanos. O presidente já anunciou a criação de um novo ministério, voltado para pequenas e médias empresas. O Durma com Essa explicou o cálculo político de investir na ampliação do primeiro escalão para acomodar aliados. Uma boa notícia para a economia veio com os dados do PIB divulgados pelo IBGE. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre na comparação com os primeiros meses do ano. O ritmo de expansão foi mais fraco que no primeiro trimestre, mas superou as expectativas de economistas e do mercado financeiro, como a gente registrou aqui no Nexo. No Supremo, avançou o julgamento sobre o marco temporal. Agora são 4 votos contrários e 2 favoráveis à tese que restringe a demarcação de terras indígenas. A Mariana Vick explicou o que está no texto da Constituição Federal e por que a teoria ganhou força apesar das garantias que a lei dá aos povos originários. Um dos posicionamentos mais esperados era de Cristiano Zanin, ministro recém-indicado por Lula ao tribunal. Ele foi contra o marco temporal. O voto agradou apoiadores do presidente, mas veio depois de outros posicionamentos com perfil conservador do ministro, como mostrou a Isadora Rupp. Zanin foi o primeiro no Supremo até agora, por exemplo, a ser contra a descriminalização da maconha para uso pessoal. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.